queridos. Essa alegria toda aí me vê? Só para quebrar o gelo, gente. Mas eu sei que vocês estão felizes de me ver aqui. Paz para todos. Quem veio no culto de manhã, levanta a mão. Só os cooperadores, ó. Agora. Eita, agora. Queridos, privilégio estar aqui mais uma vez, ministrando, né? É a mesma palavra que nós ministramos de manhã, mas nós cremos que o Senhor tem coisas novas para liberar, amém? E eu sei que, por mais que os voluntários que estão aí também ouviram a palavra de manhã, receba algo novo do Senhor agora à noite, amém? Queridos, agenda poderosa, né? Vou falar igual eu falei de manhã. Quem está preparado aí para viver o mês de junho de maneira poderosa? Aleluia. Então, conto com todos vocês aqui em todos os cultos. Aleluia. Porque o Senhor tem preparado banquetes, hein? Então, seja você aquele que vai vir cear conosco. Amém. Queridos, iniciamos uma nova série de ministrações. O mês passado nós falamos sobre... Cadê a igreja avivada do Senhor? Aleluias! E esse mês nós vamos falar sobre disciplinas espirituais, né? Esse mês ou até quando o Senhor nos permitir. Então nós vamos introduzir um pouco hoje, eu não vou falar especificamente de alguma, né? Eu vou dar uma explanada em todos aqui, dar uma introdução. E eu creio que no decorrer dos meses, o Senhor ele vai revelar, né, ao coração aí dos próximos ministros aquilo que Ele quer falar à igreja. Amém? E vamos orar, né, para que o Senhor ministre ao nosso coração, para que o Senhor me use como um canal, né, que não venha ser eu, mas o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, Deus, crendo que algo novo vai ser liberado neste lugar. Deus, e nós estamos aqui com o coração sedento para ouvir a sua voz, para entender, Pai, e praticar aquilo que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora corações abertos à sua palavra. Eu repreendo todo ladrão da boa semente, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, eu peço a Ti que cada mente aqui venha ser aberta pelo Senhor e conduzida pelo Teu Espírito ao convencimento santo, em nome de Jesus. Pai amado, que a Tua palavra venha cair em corações férteis aqui, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos. Usa-me, Pai, como um canal sobre a Sua igreja, que não venha ser eu, mas o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Queridos, no último mês nós falamos de avivamento e... eu até comentei aqui, eu peço, por favor, queridos, não me entendam mal, né? A gente estava conversando no live na semana passada, e a gente falando de avivamento, eu falei, gente, eu não vejo o avivamento com bons olhos. Vou ser muito sincero para vocês. Porque quando o Senhor, Ele precisa trazer avivamento, é porque algo está morto. Então, se nós formos parar para olhar, o avivamento ele não é uma coisa boa. É sim um ato de misericórdia e graça do Senhor. E glória a Deus por isso. É porque Ele está querendo reavivar algo que foi perdido. Onde nós caímos, aonde foi perdido, para que hoje a gente precisasse de um avivamento. E nós precisamos lembrar. O que a palavra fala? Lembra? Aonde você caiu e volte às práticas do primeiro amor. Então, se nós formos olhar o contexto do avivamento, todas as vezes que a igreja precisou ser avivada é porque ela estava morta, de alguma forma. Porque algo foi perdido e o Senhor precisou trazer uma nova consciência, um avivamento. Ele precisou ressuscitar algo, uma essência que foi perdida. Só que a partir de hoje nós vamos aprender, né? Glória a Deus que o Senhor tem trago avivamento sobre a igreja. Mas nós vamos aprender hoje a manter uma constância no Senhor. Não que nós não saibamos, mas a partir de hoje nós vamos sair daqui praticando. Amém? Porque nós estamos aí nos últimos dias, o Senhor já está à porta
E ele vai buscar uma noiva remida, lavada e que vive um relacionamento com ele. Amém? E que nós não precisamos, né? Mais de avivamento, em nome de Jesus, até a volta do Senhor. Amém? Porque nós vamos viver uma constância nele. Amém, queridos? Aleluia. Algumas disciplinas espirituais, dentre elas está a leitura e estudo da palavra, oração, jejum. Eu coloquei propósitos também, porque hoje, né, nós vivemos em uma era de muita distração, né? Então, a gente tem visto aí nitidamente pessoas que estão tendo que renunciar redes sociais, né? Amizades, lugares, né? Então, muitas vezes, nós vamos entrar em alguns propósitos para poder realmente guardar o nosso coração. Doar generosamente, comunhão, adoração e solitude. E essas disciplinas espirituais, queridos, elas são ferramentas do Senhor para nos fazer próximos e constantes nele. Eu, como sempre, bem nervosa. Como eu disse de manhã, eu não sou uma pessoa que tem a facilidade de pegar o microfone e hablar com facilidade, mas eu fico bem nervosa, embora embaixo, né? Quem me conhece de perto sabe? Mas eu decidi, queridos, renunciar toda a minha timidez por amor a Cristo, para cumprir o propósito dele, né? Então, se você é tímido, mas às vezes prega lá na sua casa, na sua mente, você sabe pregar, entenda que isso vai ser externado um dia. Amém? Porque eu também já fui assim. Aleluias. Vamos ler lá em Atos 2, do 42 ao 47. É um texto que eu sou apaixonada por ele. O título do texto fala como viviam os convertidos. É uma passagem bem conhecida que fala: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Queridos, esse é o texto a respeito da igreja de Atos, né? Essa passagem foi bem logo após Jesus ressuscitar, né, o mover do Espírito, o batismo com o Espírito, as pessoas ali, né, saindo, falando em línguas diferentes, como a Gisele ministrou aqui há alguns dias. E aí vem um novo mover da igreja. Vieram novas ações, novas atitudes. Nós vimos aqui a igreja em ação. Como que os novos convertidos, de fato, eles deveriam agir. E nós vemos isso na prática. Como a igreja de Atos se comportava. E nós vemos a paixão e a entrega deles naquele primeiro amor. Eles estavam convictos daquilo, eles desejavam viver aquilo, era a sinceridade do coração deles. Então, tudo que eles faziam era na sinceridade do coração. Eu não vou tratar a Sirlene bem porque a palavra me manda ou porque eu acho que ela é uma pessoa legal. É porque, de fato, isso está no meu coração. Né? Tem gente que às vezes força a barra nos relacionamentos, mas não há sinceridade no coração. Mas aquelas pessoas ali, elas viviam essa unidade, porque de fato elas entendiam, elas tinham uma vida transformada no Senhor. Amém? Em Mateus 24, 12... devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Hoje nós vemos que essa sinceridade de coração, ela em muitos lugares, em muitas pessoas, foi perdida. E eu tenho me deparado com muitas pessoas que têm feito por obrigação e se esqueceram do propósito.
O Senhor, Ele tem nos trago de volta a uma essência de viver o propósito do Senhor. E nós nos perdemos, queridos. Nós nos perdemos em meio a agendas, nós nos perdemos em meio ao cuidado com os nossos filhos, nós nos perdemos em meio a uma liturgia de culto, porque eu estou escalado, porque eu tenho que trabalhar, em meio às nossas preocupações, nós nos perdemos no propósito. E o Senhor, Ele tem chamado os santos a voltarem à essência de entrega, a voltarem à essência do propósito. Amém? Há um ano atrás, o Senhor pediu que eu desse um tempo do louvor. E para mim foi uma entrega muito difícil, porque eu de fato fazia aquilo ali com paixão, era a minha entrega ao Senhor naquele momento, eu estava adorando ao Senhor. Só que o Senhor mostrou para mim que para eu me entregar, para eu realmente adorar ao Senhor, né, independente de estar aqui ou embaixo, eu não precisava cumprir uma agenda. Eu bitolada de coisas para fazer, sempre ativa na igreja. Eu me converti de fato aos 17 anos. Né, de fato, o Senhor começou a transformar a minha vida mesmo. Né? E dentro desse processo, queridos, eu não me esfriei com o Senhor. Eu nunca deixei de me entregar a Ele. Mas em um momento eu precisei de avivamento. Eu comecei a levar aquela prioridade para um outro lado. Ao invés de priorizar o propósito, eu comecei a priorizar a obrigação. Eu comecei a priorizar a agenda. Eu comecei a priorizar as tarefas, a necessidade, porque muitas vezes nós somos movidos pela necessidade. Nós olhamos e nós vemos alguém do louvor que faltou, e aí você sabe cantar, e às vezes você é chamado para cantar, e você vai. Porque é para o Senhor. E nós nos esquecemos se realmente é o propósito dele. Deus, ele não está à procura de pessoas que são movidas pela necessidade. Ele não precisa disso. A obra é dele. Se ele quiser mandar a banda mais extraordinária hoje, ele faz. Mas ele está à procura de pessoas que são movidas pelo propósito dele. Amém? E por falta, né, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. As pessoas, elas têm olhado para dentro delas e têm perdido, de fato, o desejo de fazer para o Senhor por quem Ele é. E nesse processo de pausa no louvor, o Senhor, Ele começou a tratar algumas coisas comigo. Nesse processo eu experimentei todas essas disciplinas, eu tenho experimentado todas essas disciplinas. E eu conheci algumas que eu não sabia, por exemplo, a solitude. É uma disciplina que eu não conhecia. E no processo de conhecer ao Senhor, de entender o que Ele tinha para mim, o Senhor, Ele me lembrou de 2015. Eu estava nesse mesmo lugar, nós tínhamos uma oração aqui na quarta-feira. E eu vinha às 7 da manhã, a gente fazia uma oração, mais ou menos 1 hora de oração, e eu vinha toda quarta. E às vezes quem promovia era o Léo, quem é mais antigo vai lembrar. E nessa oração, às vezes vinha só eu e ele, vinha eu, ele e o Hugo. Raramente vinha algumas outras pessoas, mas eu estava aqui toda quarta-feira, para a glória do Senhor. E eu lembro que em um desses dias o Léo virou para mim, em oração, quebrantado ali no Senhor, já fazia parte do louvor. O Léo virou para mim e falou assim: Andy, o Senhor, Ele está te entregando algo novo. E o Senhor, Ele manda te dizer que Ele vai começar a te dar canções que não são cantadas há muito tempo. E aí eu recebi aquilo, e eu, glória a Deus e tal. E canções que não são cantadas há muito tempo. E eu comecei a lembrar do Diante do Trono. Comecei a lembrar do David Keelan, Kleber Lucas, hoje não mais. Comecei a me lembrar de algumas canções antigas, né? E
E eu falei, é isso, cara. É isso que Deus tem para mim, glória a Deus. Cheguei em casa, já lancei um Diante do Trono no DVD, porque ainda se usava DVD naquela época. E eu, ouvindo aquelas músicas, o meu coração ele começou a queimar, mas não permaneceu muito tempo. Só que aquilo ali ficava na minha mente. Mas eu me esqueci. Teve uma hora que eu me esqueci. E no ano passado, em um período de TSD ali, de oração, de entrega ao Senhor, o Senhor ele me lembrou dessa revelação, dessa promessa. E o Senhor ele falou comigo que essas canções que Ele estava me dando, essas novas canções, essas canções que já não são cantadas há muito tempo, eram porque muitas pessoas haviam perdido a essência do que é adorar o Senhor. Muitas pessoas já não cantavam mais a essência da adoração. O que era de fato a adoração? As pessoas haviam perdido o propósito. Havia perdido a quem elas estavam adorando. E o Senhor falou comigo, olha, hoje eu te faço cantar canções que não são cantadas há muito tempo. Você vai voltar a me adorar por aquilo que eu sou. Você vai voltar a me adorar por aquilo quem eu de fato sou. Não é por uma agenda, não é porque você está escalada, não é porque a canção é bonita ou porque faz a igreja se mover. Você vai cantar porque é para minha glória. E as canções que tinham sido esquecidas, que não eram cantadas há muito tempo, são canções de adoração de fato ao Senhor. E essa essência, infelizmente, queridos, muitas pessoas têm perdido essa essência de adoração, de entrega. E às vezes nós pensamos que por ter movimento, por ver pessoas pularem, gritarem, nós achamos que Deus está. Mas entenda, queridos, que se Deus ele não aceita a pessoa, Ele não aceita a oferta. O exemplo disso foi Caim. O Senhor ele rejeitou o coração de Caim. E por rejeitar o coração de Caim, a oferta dele foi rejeitada. E muitas vezes nós queremos cumprir protocolos, nós queremos fazer, achando que é para glorificação do nome do Senhor. Mas na verdade nosso coração já foi rejeitado por Ele há muito tempo. Porque a nossa intenção está no lugar errado. Em Mateus 15, do 8 ao 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor tem rejeitado grandes líderes, grandes movimentos, porque foi perdido a essência de quem Ele é. As pessoas estão mais preocupadas com o barulho do que com a essência do que está sendo ministrado, do que o Senhor está de fato querendo falar. Eu me lembro que em um podcast que eu vi, o Judson ele estava contando sobre um cara que ele liderava uma igreja enorme, só que ele não tinha mais contato com a Bíblia física. Porque aonde ele estava, ele não podia usar a Bíblia. E, queridos, nós estamos perto desse momento. Em alguns lugares isso já é real. E vai chegar um tempo em que você vai ser a Bíblia, que as pessoas vão ler. E esse cara liderava várias pessoas. Não porque ele tinha a Bíblia física, mas porque ele era a Bíblia física. Ele era a própria Bíblia. Ele vivia de acordo com a palavra. E nós não somos movidos mais, muitas das vezes, por um propósito, e sim por aquilo que nós achamos que nós sabemos. Nós deixamos de constar a palavra muitas vezes. Aquilo que o Senhor de fato quer fazer. Eu estava ouvindo sobre a igreja perseguida e as pessoas falando que a Nádia, ela trabalha com a igreja perseguida, né? Quando vocês puderem, queridos, escutem
os podcasts, ouçam, né, as experiências que ela já viveu, porque são experiências poderosas. E em uma dessas situações que ela estava contando, ela falando que tinham igrejas que eles tinham 15 minutos de culto contado no relógio, e as pessoas iam se arrastando no meio de um milharal, sem poder fazer barulho, porque senão elas eram mortas. E elas se arrastavam, muitas vezes elas tinham que andar e parar. E eles se encontravam em um ponto, e todo o culto, ele acontecia. Tinha um momento de adoração ao Senhor, e eles faziam ali a leitura da palavra, e tudo que era ministrado era leitura labial. Terminava o culto, e todo mundo ia embora, temendo para não ser pego, porque senão ia ser morto. Contei também de um outro caso, de um senhor que pegou 26 anos de prisão. Depois de 20 anos preso, foi chamado o filho dele, num ato, né, de fazer aquele homem negar a Jesus. Chamaram o filho dele implorando para ele, para que ele negasse a Jesus. Ele olhou para o filho dele, em lágrimas ele voltou os olhos para os céus e começou a entoar canções ao Senhor. E aquele homem não negou Jesus. Depois disso, foi cavada uma cova de 1 metro por 1 metro. Colocado esse homem em posição de oração, de joelhos e prostrado, e enterraram esse homem. De tempos em tempos, quando as fezes ficavam insuportáveis, eles desenterravam, tiravam as fezes e davam novamente a oportunidade para aquele homem negar Jesus. E ele não negava. Por 6 meses, aquele homem ele ficou naquela caixa. E quando ele foi tirado dali, ele já não conseguia andar mais, porque os ossos atrofiaram. Ele já não conseguia ficar em pé mais. Então, houve sequelas por causa daquilo. E muitas vezes, nós temos hoje a oportunidade de pegar a Bíblia, de viver isso aqui, a unidade, de vir ao culto no domingo, pela manhã ou à noite, de viver a unidade do corpo de Cristo, de estar numa célula na quinta-feira. E nós rejeitamos, porque nós esquecemos o verdadeiro propósito. Porque em um dia foi perdido a essência. Amém? Tá todo mundo bem aí? E nós não podemos esquecer, queridos, que em meio a esses movimentos que nós achamos que tem Deus. Eu me lembro de Noé, que a mesma água, o mesmo dilúvio que promoveu Noé, aquele mesmo montante de água que promoveu Noé, a um grande homem, né, ali dentro da Bíblia, foi a mesma água que matou milhares. Então, muitas vezes não é porque tem volume, não é porque tem barulho, não é porque tem movimento que o Senhor está. Nós precisamos entender o nosso propósito. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender, tiveram a oportunidade de se voltar para o Senhor. Mas, infelizmente, elas foram levadas pelas próprias vontades. Então, nós vamos entrar agora nesses tópicos, e eu vou passar rapidamente, nessas disciplinas que nos mantêm sensíveis à voz de Deus e constantes no Senhor. Amém? A primeira delas, oração, Mateus 6,6. De antemão, eu quero convidar vocês a estarem com a gente toda segunda-feira, aqui com o Ministério de Intercessão. Né, o Senhor tem direcionado o Ministério de Intercessão, esses títulos, né, para a gente poder realmente trazer à igreja aquilo que o Senhor quer falar, né? Então, assim, o Ministério de Intercessão tem de fato, querido, se reunido aqui, buscado ao Senhor. Quem teve a oportunidade de estar com a gente tem visto o mover do Senhor. E é engraçado porque às vezes a gente ora, né? Separadamente, quando a gente se junta, nós começamos a compartilhar aquilo ali que Deus falou, que Deus revelou.
E quando a gente vai ver, está tudo interligado, né? Porque o Espírito, ele tem sido um só. Amém? Então, essas ferramentas que o Senhor tem nos direcionado, né? Esses temas são para que o Senhor traga realmente esse novo tempo à igreja dele. Então, o primeiro tópico, oração. Mateus 6,6 fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. A Bíblia fala para nós entrarmos no nosso quarto e vivermos ali em secreto. Eu costumo falar que o avivamento, ele é a extensão do meu secreto. O avivamento, ele é a extensão daquilo que eu já vivo no meu TSD. Então, se muitas vezes nós não vivemos um avivamento, é porque nós deixamos de nos relacionar com ele. E a oração, queridos, ela é mega importante, né? Não tem como fazer distinção, não tem como fazer acepção dela. E muitas vezes nós achamos, né, o pastor Samuel ministrou isso alguns dias atrás, que a oração tem que ser, não, mas eu vou para o ônibus, dentro do ônibus ali, eu vou orando, né, fazendo meu TSD. Querido, isso não existe, tá? A Bíblia fala para você entrar no seu quarto. O que é o quarto? É um lugar de intimidade. E eu falei a mesma coisa de manhã. Falei, gente, eu tenho certeza que por mais que seja mais cara de pau, igual a Brenda é, você não vai soltar uma rajada de glória dentro do ônibus. Não vai. Quem acha a Brenda cara de pau aqui, gente? A mais desinibida. Por mais desinibido que você seja igual ela, você vai querer soltar um glória, soltar uma rajada de línguas, mas você vai ficar preso ali. E quando se fala no quarto, no quarto da sua casa, existe algo ali que é liberado, que é só você. É um local de intimidade. É um lugar que não tem máscaras. E dentro do ônibus você vai se prender. Mas eu faço no banheiro do meu trabalho. Não tem como, queridos. Não tem como. Nosso Deus, se você não tem conseguido se organizar para poder ter esse momento de TSD, eu quero te encorajar hoje a organizar o seu horário, os seus dias, para que você não perca isso. Eu já fiz TSDs de 15 minutos, em que eu, em lágrimas e falando em línguas, recebi a revelação do Senhor. Mas eu também já fiz TSD de 3 horas, que eu senti também um mover sobrenatural, mas que a primeira hora foi só tentando me entregar ao Senhor. É tentando entrar na presença. Então, se é 15 minutos que você tem, faça. Mas faça o seu melhor. Se você pode, dia sim, dia não, fazer 3 horas de TSD, faça. Mas não se perca no processo mais. Não deixe a oração, não fazer parte da sua vida. Nós precisamos de nos relacionar com o Senhor. Amém? Leitura e estudo da palavra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é a instrução a qual nós precisamos. Está com dúvida, querido? Vai na Bíblia. Muitas vezes, eu sou taxada como chata. As minhas discípulas que o digam. Eu nem ligo. Porque eu sei que a instrução que eu estou dando é de acordo com a palavra. E às vezes eu falo assim, cara, eu quero falar de mim mesmo. Eu estou querendo falar agora, mas é de mim mesmo. Eu não posso. Porque a palavra manda falar outra coisa. E eu não estou aqui para dar a minha opinião. Eu estou aqui para ministrar aquilo que a palavra fala. Mesmo que às vezes, querido, não é a favor, não é aquilo que eu estou pensando, não é aquilo que eu quero.
Jejum, Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum, ele faz parte do processo de nós voltarmos ao Senhor, de nós voltarmos a ouvir, a ter sensibilidade, aquilo que o Senhor, ele quer ministrar ao nosso coração. Em meio a tantas vozes, o jejum é a nossa ferramenta. É a ferramenta que nós precisamos para conseguir distinguir a voz de Deus. E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas jejuam porque tem um jejum nacional para fazer. Porque o pastor Samuel, ele recebeu uma instrução do Senhor e a igreja precisa jejuar. Ou porque um ministério de intercessão foi direcionado do Senhor a levar a igreja ao jejum. E queridos, nós muitas vezes recebemos essas instruções do Senhor porque nós não estamos fazendo. O jejum ele deve ser algo constante na nossa vida. E eu falei até de manhã que eu lembro de uma ministração do Marcos, que ele falou sobre a questão do jejum, que toda vez que você lembrar que você está com fome ali, e o jejum nós sabemos que é se abster de comida, tá, queridos? É para você falar, Senhor, mata a minha carne. A minha carne quer comer, Pai. Mas eu estou no propósito. Estou no jejum, não posso. Eu preciso ouvir. Senhor, fala comigo. Aí vem aquela roncada assim. Fala, Deus, é o Senhor. Então, queridos, o jejum ele serve para nos dar sensibilidade mesmo, para matar a nossa carne. E eu tenho convicção de que todas as pessoas que se proporam a fazer jejum aqui, voluntariamente, elas tiveram muito mais sensibilidade espiritual. É verdade ou não? Não tem, gente. Falo por experiência própria. Então, o jejum, ele ajuda a silenciar as vozes e as distrações, né? Nós temos aí os propósitos também. Né? Nós somos contaminados com muitas distrações hoje em dia. As redes sociais têm sido um campo minado. Se, dependendo do lugar que você pisar, é bomba, filho, que você toma. Tá lá você caindo de novo. Então, aprenda a guardar o seu coração. Aprenda a guardar os seus olhos. Se o seu olho for luz, queridos, todo o seu corpo será luz, amém? Doar generosamente, Filipenses 4, 15 e 17. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Queridos, Paulo, ele testemunha a respeito do que, né, a igreja estava fazendo a respeito dele. E muitas vezes o Senhor, ele trata com a gente, né? Nós estamos aí presos a ir atrás de dinheiro, ir atrás dos nossos sonhos, e nós nos esquecemos de fato do propósito. E eu lembro uma fase que o Senhor, de extrema escassez, o Senhor quis testar em mim a minha generosidade. É porque existe algo que o Senhor ele quer liberar sobre as nossas vidas, mas nós retemos porque nós estamos olhando a necessidade. E nós não estamos olhando o propósito. E o Senhor nos chama para investir não naquilo que é momentâneo, mas naquilo que é eterno, queridos. Então, dar generosamente quer dizer que o Senhor está falando para você aqui, você está investindo na eternidade. E se não fosse por pessoas generosas, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos recebendo essa palavra do Senhor. Nós não teríamos um lugar para cultuar. Mas é por corações generosos, igual os seus, que nós estamos aqui hoje, recebendo do Senhor. Amém? Comunhão. Nós vimos lá em Atos, né, como nós lemos lá em Atos 2:42, como a igreja vivia.
E existe algo, queridos, que é liberado na comunhão. Eu falei que eu ia fazer uma coisa de manhã, eu vou fazer. Muitas vezes a gente querendo ficar em casa, a gente usa o culto online como pretexto. Então eu falei que para quem está assistindo o culto online, né? No caso ele vai ser postado ainda. Mas para quem está assistindo, toma vergonha na cara e vem congregar na igreja. Queridos, é para uma exceção. É para quem realmente às vezes está acamado ou não pode vir, né? Doente ali. E o culto online é para isso. Agora os bonitos, com as duas pernas para andar, saudável, vai no shopping no sábado, vai no Bob Burger, né? Para poder lanchar, mas não vem no culto. Não entendo. A gente vê, né, às vezes, as fotinhas, né? No status, nos stories. A galera em vários lugares, mas não está aqui recebendo de quem está liberando, que é o Senhor. Não experimentando da unidade, queridos. E se a gente for olhar, de fato, a realidade, né, do que muitas igrejas têm vivido, que não é o caso da nossa, para a glória de Deus, a gente desanima mesmo. Mas nós não podemos se prender a essas coisas. Nós estamos aqui, um bando de pessoa imperfeita, buscando a perfeição e ajudando um ao outro a buscar essa perfeição também. Amém? Olha para essa pessoa do seu lado. Fala, seu pecador. Eu vou te ajudar, tá? No seu processo de santificação. Eu sei que você não é fácil, mas eu vou te ajudar. Põe a mão sobre essa pessoa aí. Profetiza sobre a vida dela conversão, em nome de Jesus. Porque tem gente que parece que tem hoje de crente, mas não converteu ainda não, né? Aleluias. Já estou encerrando, queridos. Então, existe algo que é liberado na comunidade, né? Na comunhão mesmo. E se você não vier, você não vai desfrutar. E é maravilhoso quando nós olhamos para um irmão e nós vemos a necessidade dele, como igreja nós atendemos essa necessidade. Seja com alimento, seja com o espiritual, queridos. Solitude. Muita gente deve ter ficado encucado com essa palavra, né? A solitude é o contrário da solidão, tá, queridos? E muitas vezes, se nós não levarmos a solitude a sério, se nós não voltarmos essa solitude para a palavra de Deus, nós vivemos uma solidão. Ok? Mateus 14:13, parte A. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Queridos, essa passagem foi logo após Jesus descobrir que João Batista havia morrido, né? E ele se entristece porque João Batista era primo, foi aquele que preparou o caminho, né, para Jesus vir, né? E foi aquele que batizou Jesus, eles tinham uma vivência. E nós vemos que quando ele descobre que Lázaro morreu, Jesus ele chora na frente das pessoas. Mas com João Batista foi diferente. Jesus ele precisou se retirar. Logo após também nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas no versículo, na parte A desse versículo, nós vemos que Jesus precisou viver esse momento de solitude. Ele precisou, acredito que naquele momento, se reencontrar, viver aquele período de luto, por mais que seja um tempo pequeno, mas ele precisou viver aquele processo de luto. Eu falei aqui de manhã que no meu processo de solitude, eu muitas vezes achava que existiam coisas em mim que, meu Deus, eu preciso, não é possível, isso é por causa de ferida, e na verdade eu descobri o meu temperamento. Quem aqui sabe sobre temperamento, queridos? Os 4 temperamentos. Nós temos o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Eu descobri que eu sou fleumática, melancólica. E isso ajuda muito. Existe um livro que ele fala temperamentos controlados pelo Espírito. Quem quiser anotar, né, ou me pedir depois, eu tenho ele em PDF.
E é um livro excepcional, porque ele te dá versículos para você aprender a orar a respeito do seu temperamento. E às vezes existem coisas que nós achamos que é demônio, nós achamos que são influências demoníacas, mas não é verdade, é meu temperamento mesmo. O sanguíneo que eu digo, o colérico também. O colérico, ele acha que tem que ser do jeito dele. O sanguíneo impulsivo, o fleumático vive a dúvida. O melancólico sente, gente. Ele sente com profundidade. E quando nós aprendemos a ler, né, a palavra e a orar a palavra em cima disso, nós andamos em vitória. Amém? Então, nos momentos de solitude, é para você se reencontrar no propósito. Para as mulheres casadas aí, é aquele dia, queridas, que você precisa, às vezes, deixar o filho com o marido, ou com a mãe, ou contratar uma babá, amém? E dar um rolê no shopping com as amigas de Deus, porque nos momentos de solitude, nós precisamos trazer para perto aquelas pessoas que vão nos edificar. Porque se for para destruir mais ainda o propósito de Deus na minha vida, pode ficar longe. Então, queridas, é nesse dia. Às vezes você precisa de uma visita de alguém, mas às vezes também você precisa ficar sozinha. Ter ali o seu momento de intimidade com o Senhor, se reencontrar. Enfim, várias outras coisas. E por fim, a adoração. Mateus 4:10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O Senhor, Ele tem chamado pessoas que irão de fato adorar ao Senhor somente e não colocar nenhum outro Deus no lugar dele. Jesus venceu Satanás na palavra. Por isso que é tão importante a gente aprender a estudar ela. E Jesus, ele não se corrompeu, porque ele de fato entendia a essência do que era adoração. A quem ele precisava adorar. Muitas vezes nós achamos que o Senhor precisa restaurar a adoração, mas na verdade o Senhor, ele quer restaurar os adoradores. E sem essas disciplinas nós não permaneceremos muito tempo em Deus. E nós não iremos conseguir ouvir a Ele em meio a tantas vozes. Deus tem nos chamado a um nível de entrega, intimidade, alinhamento, a qual nunca vivemos. E queridos, a igreja de Atos, ela vivia o propósito da mesa, de trazer para perto, de sentar em unidade. Em meio a tantas tarefas, né, Marta? Nós decidimos a mesa, que é o melhor lugar, aos pés do Senhor. No grande dia, queridos, não vai ter atmosfera com plaquinha para receber vocês? Lá na entrada do céu não vai ter plaquinha, não. Ou vocês acham que a atmosfera vai ter escalado? Geral, né? Não vai ter púlpito para poder ministrar. Não vai precisar do grupo de louvor. Glória a Deus, aleluias. Vai ser só maná, queridos. Não vai precisar de mídia. Embora vai passar uma... Tô zoando. Todo mundo acha que vai ter um telão gigante. Eu sei que você acha. Eu sei. Deixa no ar, né? Deixa no ar. Não vai ter, querido. Sabe o que vai ter? Um grande banquete. E os santos que vão participar. Aqueles que permaneceram no propósito. Lembra daquele vídeo que o pastor Alex passou algumas semanas atrás? Será que você tem cumprido? É para cuidar de dois? Cuide desses dois com excelência. Para que você seja chamado de servo bom e fiel. É para ser, às vezes, um contador? Seja o melhor naquilo que você faz. Porque através daquilo que você faz, você irá sustentar inúmeras igrejas. E através da sua generosidade, da sua oferta, muitas pessoas irão ser alcançadas. É para cuidar dos seus filhos? Cuide com excelência. Porque pode ter certeza absoluta que através dele, grandes coisas o Senhor fará. Amém? Fique sobre os seus pés.
O Senhor está nos chamando a um alinhamento. O Senhor, Ele tem saudade de se relacionar com você. Onde você se perdeu? Feche os seus olhos. Onde você deixou de ouvir a voz de Deus? Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, crendo que existe algo que está sendo restaurado. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Espírito de vida. Pai, eu declaro sensibilidade espiritual neste momento. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro o alinhamento, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, que nós venhamos aprender a fazer o básico, Pai. Que o nosso coração venha se voltar ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Que nós venhamos nos lembrar aonde nós cairmos e voltarmos às práticas do primeiro amor. Deus, em nome de Jesus, eu declaro vidas se convertendo aqui hoje, Pai. Mentes sendo transformadas em nome de Jesus. Pai amado, eu creio no seu propósito. Eu creio que essa palavra ela não é à toa. Essa palavra ela não é em vão, Pai. E eu sei que a partir de hoje, grandes coisas serão reveladas no meio da sua igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a trazer o convencimento. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos ser movidos pela necessidade, sim por um propósito. Se existem pessoas aqui, Pai, fora do seu lugar de ação, Deus, eu declaro que a partir dessa noite, Deus, elas serão realinhadas ao seu propósito. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser movidos por estratégias, por uma agenda, por grandes multidões, mas nós que venhamos ser movidos pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Toma as nossas mentes, Deus. Leva as nossas mentes cativas ao Senhor. Pai amado, eu peço a Ti, Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha conduzir a igreja à santificação. Em nome de Jesus, conduza a sua igreja, Pai, ao alinhamento, a viver de fato o que o Senhor tem para este lugar, Deus, em nome de Jesus, é o que nós cremos. Pai amado, e nós recebemos, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Nós nos apropriamos, Pai, e que nós venhamos ser não somente ouvintes, mas praticantes, Pai, de toda a palavra, de todo o propósito, Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus, que palavra poderosa, que você possa ser praticante, não simplesmente ouvinte, amém? Amém, queridos? Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esse culto e eu quero lembrá-los, né, que breve nós vamos estar mudando de prédio. A previsão é para o dia 30, né? Só que a gente não sabe, né? Tá? É a previsão. Vamos orar. Eu gostaria que vocês orassem, né, em prol disso, que vocês possam ter, né, um coração generoso para estar abençoando, porque a mudança não é fácil, viu, queridos? Nós precisamos pintar aqui tudo, quebrar isso aqui tudo, entregar, né, do jeito que estava antes. Então é muito trabalho e nós vamos precisar, né, da sua ajuda. Então, em nome de Jesus, né, pessoas aí já doaram uma lata de tinta, nós já temos uma lata de tinta, amém? Se você quiser, pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Nós temos uma igreja, né, com um coração assim, né, que ama, né, a igreja do Senhor, né? Então, se você quiser também doar, né, conversa com a gente que nós vamos receber com muito carinho mesmo, né? E vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. Eu quero lembrá-los, né, que ontem nós tivemos um poderoso culto de mulheres, né? Eu fiquei sabendo que foi poderoso. E tivemos também uma comunhão com todos os homens, né? Foi poderoso, churrascão, teve picanha, foi muito bom, né? Tivemos também uma palavra pelo Lucas, né, que pregou, foi bênção demais, foi poderoso, amém? E esse mês, como a gente falou, é um mês assim poderoso, vocês perceberam, né? Curso de teologia, culto start, culto Difflin, vai ser maravilhoso. Falar nisso, eu gostei demais da mídia, viu? Gostei demais.
do que vocês fizeram aí. Vamos, né, lançar nas nossas redes sociais também, tá bom? Que eu achei muito top. Amém, queridos? Senhor, no nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo que o Senhor falou aos nossos corações aqui nessa noite. Que possamos ser praticantes da sua palavra, Senhor. Que nós possamos voltar à essência da adoração. Em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que essa semana, Pai, nós possamos, em nome de Jesus, ter um relacionamento profundo com o Senhor. Que nós possamos ter uma vida disciplinada, Pai, espiritualmente. Que nós possamos ter uma vida de oração. Que nós possamos ter uma vida de jejum, de leitura da palavra, em nome de Jesus, de adoração. Espírito Santo, venha nos incomodar, nos despertar, em nome de Jesus, porque nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós queremos ser cheios de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Que essa semana, Pai, nós possamos nos encher, ó Pai, de Ti, e ó Deus, e que no culto de celebração, Deus, do fim de semana, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, nos derramar ao Senhor, aquilo que nós, ó Pai, depositamos a semana toda, Pai, que nós possamos, junto com toda a sua igreja, Pai, nos derramar para celebrar ao Senhor, cheios da sua presença, Pai. Nós queremos oferecer a Ti, ó Deus, um culto perfeito, ó Pai, em nome de Jesus, e esse culto, ó Pai, é nós que temos que entregar ao Senhor, ó Pai. O culto não era, ó Pai, o que o grupo de louvor, o preleitor, ó Deus, prepara para passar para a igreja, não, mas, ó Deus, é o que nós vamos oferecer para o Senhor. E, ó Deus, nós preparamos tudo, ó Pai, para celebrar a Ti, para adorar ao Senhor. Que nós possamos vir semana que vem, ó Deus, com o nosso coração quebrantado. Que nós possamos, ó Deus, vestir a nossa melhor roupa, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, entregar, ó Deus, como se fosse o último culto de nossas vidas, ó Pai. Por isso que nesta semana nós possamos nos encher, ó Pai. Deus, o culto, Deus, quando é ruim, é porque nós estamos ruins, ó Pai. Não é por culpa do culto, é eu que estou ruim. Por isso, em nome de Jesus, que, ó Deus, que eu possa me encher, ó Pai, para que eu possa estar sensível ao Seu toque, à Sua presença, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, como eu amo a Sua presença, como nós amamos a Sua presença, Pai. Queremos mais de Ti, ó Pai. Queremos, ó Pai, ser mais apaixonados pelo Senhor, ó Pai. Incendeie os nossos corações mais e mais, porque, ó Deus, como nós, ó Deus, aprendemos que nós temos, ó Deus, que ter uma vida viva, uma vida com o coração incendiado, é o que nós queremos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém?